Palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 4, 19 ao 21. Diz assim: Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deus chamou Jeremias para ser profeta no Reino Sul, Reino de Judá. Seu ministério abrangeu os 40 últimos anos da nação, inclusive os dias que precederam a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Deus para a Babilônia. Ministrou durante os reinados de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Durante esse período, a nação manteve-se rebelde contra Deus e confiava nas alianças políticas para conseguir se livrar dos inimigos. Eles estavam trocando a proteção de Deus pela proteção dos políticos. Parece com coisas que a gente vê ultimamente. Jeremias conclamou o povo a se arrepender dos seus pecados e os advertiu que não escapariam do castigo por rejeitarem a Deus e a sua lei. Por causa da sua mensagem de julgamento, da sua devoção ao Senhor, Jeremias enfrentou muita oposição e muito sofrimento. Depois da morte de Josias, o reino de Judá foi conduzido ao fim pelo cativeiro babilônico. E Jeremias permaneceu ministrando na terra. Isaías já tinha falecido há vários anos, Ezequias foi sucedido por Manassés, e durante 40 anos desse reino não se ouvia nenhuma voz profética. Não que Deus não falasse, mas a voz profética havia sido silenciada. Então, de repente, Naum se levanta, profetiza ainda durante os 10 últimos anos de Manassés, e quando acaba o ministério de Naum, é que Jeremias começa a profetizar. E aí ele continua profetizando por cerca de 40 anos. E é interessante a gente ver o ministério profético. Nesse século, a gente viu o ministério profético sendo levantado. A gente não tinha profetas, de repente não existia profeta, isso não existia mais, era coisa do Antigo Testamento. Os profetas profetizaram até João e de repente começamos a ter um outro entendimento da palavra de Deus e a gente entendeu, o povo de Deus começou a entender que sem profecia o povo se corrompe e finalmente deu o braço a torcer e parou de matar os seus profetas. E aí os profetas começaram a ter lugar, porque Deus restaurou esse ministério. Então, e depois que Deus restaurou o ministério profético, ele começou a restaurar o ministério apostólico também. E isso a gente viu mais recente. Então, para que Deus levanta os seus profetas? Para que serve um profeta hoje? Olha, continua sendo a mesma função. Entregar a mensagem divina de advertência, da última oportunidade a um povo rebelde, um povo que gosta do pecado, gosta de se lamear no pecado, um povo indiferente a Deus, um povo que vive como se Deus não existisse, um povo que está num caminho de perdição, que vai sofrer o julgamento e a ira de Deus. E às vezes as mensagens do profeta eram atendidas pelo povo e o julgamento divino era suspenso, como foi o caso de Jonas e Nínive. E outras vezes o coração do povo se endurecia de tal forma contra Deus, de tal forma que o povo começava a maltratar os profetas, como foi o caso de Jeremias, e Deus não permitiu. Deus acabou permitindo Israel de ser levado para o exílio babilônico. Os profetas eram enviados também para suplementar o ensino que foi negligenciado pelo sacerdócio, porque muitas vezes os sacerdotes se envolviam tanto com os rituais que eles acabavam se perdendo, paravam de ouvir a voz de Deus para fazer simplesmente o ritual pelo ritual. E às vezes a gente hoje na igreja está assim, a gente diz que está cultuando a Deus, mas se a gente não espera Deus se manifestar, não pergunta se é da vontade de Deus que o culto seja daquela forma, o que a gente sabe é que a gente entra na igreja, a gente tem aquela oração do salmo para começar o culto, depois a gente tem o louvor e religiosamente tem mais alguma oração, e depois a gente vai para as ofertas, ou talvez no máximo as ofertas ficam para o final, e depois dali vem a palavra, e depois a bênção apostólica e vamos todo para casa. A gente sabe o roteiro, como se a gente pudesse fazer uma agenda para Deus. A gente vê isso nas placas das igrejas. Quarta-feira, dia de libertação. Terça-feira, dia de adoração. Quinta-feira, dia da família. Como se Deus tivesse uma agenda. Como se a gente fosse secretário de Deus para fazer a agenda dele. Mas a gente tinha que estar preocupado
com o que Deus realmente quer fazer. Será que Ele quer curar enfermos naquele dia? Será que não é um dia de quebrantamento? Será que não é um dia de evangelismo? Será que naquele dia de culto Deus não queria que todo mundo estivesse na rua, de repente falando para os perdidos, socorrendo os que estão perdidos no meio do caminho, o samaritano que está lá sendo ignorado? Será que Deus nunca vai mudar o modo dele de agir? Ou será que a gente se enclausurou no sistema e se fechou para Deus? Como muitas vezes os sacerdotes se fecharam. Nós somos sacerdotes, então o sacerdócio santo é para nós. Então a gente precisa prestar muita atenção nos erros que os sacerdotes cometiam, porque somos sacerdotes e possivelmente eventualmente a gente vai estar incorrendo os mesmos problemas que eles tiveram. No Velho Testamento, o cargo do sacerdote era passado de pai para filho, mas muitas vezes aqueles que recebiam a função não tinham nem relacionamento com Deus e não tinham nem desejo de servir a Deus. E, claro, o estado espiritual do povo se degenerou devido à falta de ensino. Sabe que o povo se corrompe também, o povo se perde por falta de entendimento. A fim de suprir a falha dos sacerdotes, Deus enviou seus profetas para pregar e ensinar a lei divina. Os profetas eram enviados para fazer o povo ver o plano completo de Deus para suas vidas. O profeta é a pessoa que tem a visão, o profeta é aquele que entende o que Deus quer e conta o que Deus quer fazer. O apóstolo é aquele que vai dizer como isso vai ser feito. Se o profeta diz que Deus vai restaurar o tabernáculo, o apóstolo é aquele que vai dizer como vai ser restaurado o tabernáculo. Deus levantou esses dois ministérios e isso não foi à toa, isso tem uma razão de ser. Isso, se você parar para pensar, a função do ministério apostólico é lançar os alicerces. Mas é engraçado, Deus levanta por penúltimo o ministério profético, que é um ministério que tem autoridade para levantar e para derrubar, e depois levanta o ministério apostólico, que é para colocar os alicerces. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que por último Deus restaurou o ministério apostólico, que edifica os alicerces? Mas a casa já está construída, agora que Deus levanta aqueles que vão colocar o fundamento? Não, é aí que você se engana. Deus restaurou o ministério profético para derrubar os fundamentos, esses fundamentos humanos, essas estruturas humanas que a gente colocou, para derrubar essa torre de Babel que a gente construiu e chama de igreja, para derrubar esse denominacionalismo que impera, essa corrupção que a gente vê dentro da igreja, essa mistura de política com religião, coisas que, essas misturas de alianças. Deus não se importa só com o que é santo, Deus fala de impureza. Deus não quer aquilo que é impuro, Ele quer santo e puro, santidade e pureza. Então os profetas foram levantados agora, nessa geração, para que eles estejam derrubando essas estruturas malignas, essas estruturas que corrompem o povo de Deus, corrompem o propósito de Deus nas nossas vidas. E levantou os apóstolos. Deus levantou os apóstolos agora para exatamente começar a edificar uma nova casa. Edificar a casa de Deus, começar a preparar a igreja para que ela venha se tornar aquela igreja do arrebatamento que a gente ouve falar, aquela igreja que é uma igreja de juízo, que é uma igreja que não se vende, uma igreja que tem a palavra de juízo, uma igreja que já começa perfeita, com estatura de varão perfeito, uma igreja cheia de poder, uma igreja que conhece o seu Deus, que tem intimidade com Ele e que se importa com a opinião dEle. Deus restaurou o ministério apostólico para isso. Estamos vivendo essa geração. Os sinais estão todos aí. O Eufrates está secando. O Mar Morto já começou a mudar. As águas do Mar Morto já estão virando água doce. Isso é cumprimento da profecia messiânica em Ezequiel. Os sinais estão aí, as trombetas estão tocando. E aí eu vejo a palavra de Jeremias: até quando verei a bandeira e até quando ouvirei a voz da trombeta? Hoje, quando Deus me dava essa palavra, Ele me falava: olha, eu tenho para você fazer uma convocatória. Uma convocatória para o povo de Deus. Uma convocatória para aqueles que são profetas de Deus. Sabe, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas aí nós fazemos show gospel. E aí perguntamos: Senhor, por que Tu não voltas? O samaritano continua à beira da estrada ferido. Mas nós vamos estudar a cor do anjo do Apocalipse e saber quantas penas tinha o anjo do Apocalipse. E perguntamos: Senhor, por que Tu não voltas? Deus está esperando
que coloquemos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas nós fazemos campanhas para prosperar num mundo que está perdido, que está com seus dias contados. Senhor, por que tu não voltas? 40 anos sem voz profética até Jeremias. Na nossa geração ficamos muito tempo sem voz profética. Não porque não houvesse, mas porque cortaram a cabeça dos profetas. Maltrataram, tentaram terminar com esse ministério de várias formas. Depois que tentaram calar a voz dos profetas, eles tentaram silenciar novamente. Depois tentaram fazer cair em descrédito. Mas aí Deus começou a levantar seminários, escolas de profeta, escolas de ativação profética. E a hora é agora, profetas. Essa é a hora de vocês. Deus só precisa de um homem comprometido com ele. Um Elias mudou a história de Israel. Um Jonas mudou a história de Nínive. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e fez chover. Até quando ouvirei a voz da trombeta? Até quando eu vou esperar por você, profeta? Assim diz o Senhor. Que venham os quebrantados, os Jeremias dessa geração, os profetas intercessores que vão pregar quebrantamento, arrependimento, restauração da aliança com Deus. Que venham. Onde vocês estão, profetas? Profeta, você é a trombeta de Deus. É você que vai falar e as pessoas vão ouvir. Clama em alta voz, não te detenhas. Fere o capitel, estremeçam os umbrais. Você é a trombeta que denuncia o pecado. Você é a trombeta que anuncia o juízo. Você é a trombeta que diz: salvai-vos dessa geração perversa. Profeta, vós tendes a unção e a unção vos ensina todas as coisas. Com ou sem escola de profeta, se você dobrar o seu joelho e orar, a unção que está sobre você vai te dar direção, vai te ensinar tudo que você precisa para exercer o seu chamado. Essa é a convocatória do Senhor para você hoje. Levanta-te, levanta-te, porque a glória de Deus está sobre você. Levanta-te com poder, levanta-te com autoridade. O Senhor está te chamando, profeta, sai dessa caverna. Está chegada a hora, é chegada a hora, é chegado o reino. É você que vai chamar, é você que vai trazer à tona. É você que vai dizer para os ossos secos que os ossos secos se levantem. É você que vai falar para Herodes que ele é um hipócrita. É você, profeta. É você que vai falar: Senhor, eis que os meus olhos viram o Senhor. É você, profeta. É você que vai ter o privilégio de falar para essa nação que só o Senhor é Deus. É você, profeta.